Às vezes eu colocava um louvor, uma música evangélica para poder escutar, né? Às vezes aquela música era a minha oração. Eu falava, Deus, eu não consigo. Não consigo conversar, não consigo te pedir nada, não consigo fazer nada. É onde Jesus falava do amor antigamente. Jesus sempre falou de amor, 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 amor. Era isso que ele queria passar. Dê oportunidade das pessoas se chegarem. Dê oportunidade das pessoas contribuírem para você, para o seu crescimento. E aí você vai experimentar Deus. Eu passei por um batismo na Igreja Católica, depois eu passei por um batismo na Presbiteriana, depois eu passei por um batismo por imersão nas águas na Pentecostal. Então, assim, quem separa realmente é o homem. O homem, às vezes, é que dá um de juiz de Deus. Foi bem difícil aceitar que eu era gay e que eu era cristão. A questão da salvação, que só podia salvar uma pessoa, só quem fosse crente, dava um nó na minha cabeça. Pra me encontrar. Conforme passando os anos que eu fui me identificando e descobrindo realmente o que eu era mesmo, a minha essência, o que eu queria, eu fui começando a me afastar mesmo desse evangelho que eles pregavam, porque era contra tudo que eu era mesmo. Me cobravam coisas que eu não aceitava, era uma posição que não me cabia, que eu não dava conta de lidar. Eu tentei namorar com a menina durante 1 ano, eu fiquei 1 ano com a menina, né, surpresa. Eu fiquei 1 ano com a menina, gente, não rolou nada, tá? Tadinha dela. Mas, enfim, a gente ficou 1 ano junto, pra mim ter certeza do que eu queria, ter certeza do que era, que estava aflorando dentro de mim, que eu não entendia. Mas o mais bacana da minha história, que eu falo antes de eu entrar na ICM, a minha história com pentecostal, assim, do evangelho, né, dentro do ser evangélico, foi a minha libertação mesmo do meio evangélico, porque até então, quando eu fui me descobrindo e tal, a minha mãe também foi ficando a par, isso foi ficando meio que aflorado para todas as áreas da minha vida, todo mundo começou a saber, mais ou menos, que eu terminei com meu namorado, o pessoal começou a desconfiar, agora a bichona sai. Então, tava tudo muito de burburinho, todo mundo falando e tal, mas mesmo assim eu continuava indo no evangelho, porque faz parte de mim, eu gosto disso, eu gosto de investir nisso, de estar à frente, de fazer acontecer, de levar a palavra para as pessoas. E aí, foi engraçado que um dia eu estava indo para o culto, minha mãe já estava sabendo mais ou menos da minha opção sexual, ela comentou com o pastor, e no meio de uma celebração num domingo à noite, o pastor ali naquele momento ali de ministração, depois de ceia, antes que antecede a ceia, que é onde a remissão, que você tem que redimir seus pecados, né? Tomar a ceia e redimir seus pecados. Ele deu um grito, ele estava fazendo oração, ele estava lá na frente, no púlpito da igreja, e eu estava lá no fundo, tinha acabado de tocar e tal. Ele deu um grito e falou assim: Alex, Deus mandou te falar uma coisa agora. E a igreja toda, né? Todo mundo olhou aquela coisa, olhou pra mim, eu tava lá no fundo. Ele olhou pra mim e falou assim: Deus mandou te falar que se você quiser continuar nessa vida que você está levando, você pode sair da porta da igreja agora, porque ele não te aceita aqui desse jeito. Mas, se você quiser mudar, pode vir aqui na frente, ajoelhar, que a gente vai fazer uma oração e você vai mudar, você vai voltar ao real, você vai voltar a ser normal. E aquele momento, assim, foi uma cena de Hollywood, assim, porque todo mundo, muita gente não sabia do que se tratava. A minha mãe estava do meu lado nesse momento, a minha mãe simplesmente perdeu as forças nas pernas, caiu, começou a chorar compulsivamente. E eu pensei, gente, tô bobo. Deus mandou falar que é para mim sair. Só que eu já tinha tomado a minha decisão, eu já sabia o que eu queria. Então, nada mais do que virei as costas naquele meio do culto, antes da ceia, e saí. Junto comigo saíram uns 10, 15 pessoas gritando, e veio uma pastora descontrolada: ai, pelo amor de Deus, vem cá, menino, vem cá. E ela chegou em mim e falou assim: olha, não escuta o que ele está falando. Deus não fala isso, Deus não exclui ninguém. Deus te aceita do jeito que você é, não precisa sair não. Eu falei: que isso? Fica calma, gata. Deus falou, tá resolvido. E foi ali que eu cortei o meu vínculo com o evangelho. Dito assim, de frequentar, de
estar à frente desse evangelho, seguindo esse evangelho que era massacrar, assim, me massacrava mesmo, dia a dia me massacrando, mas que ainda eu estava tentando, por amor a Deus mesmo, por amor à obra, eu estava tentando. Mas hoje eu vejo isso como uma libertação total. Tipo, o que ele me falou ali na hora, eu fiquei pensando. A pastora me falou, nossa, Deus não é assim. Eu pensei, puta que pariu, que pastor é esse, né? Deus não é assim mesmo, não. Mas eu pensei, gente, mas se bem que Deus é assim mesmo. Isso foi Deus que falou mesmo, gente. Porque se eu tivesse continuado ali, talvez eu estaria sofrendo hoje, eu estaria recluso, eu estaria me submetendo às coisas que não me fariam feliz. E graças a essa atitude, graças a essa palavra de Deus, hoje eu estou aqui falando pela ICM. Hoje eu sou o Alex que me maqueio, que me monto, que falo o que eu preciso falar, que não escondo nada, que vivo no meio da sociedade, tenho meu respeito e sei respeitar as diferenças dos outros, uma coisa que eu não sabia naquela época, porque eu era doutrinado, então o que é diferente é do demônio. Então, eu acho que foi assim, a total libertação. É engraçado, mas foi a coisa mais bacana que aconteceu na minha vida, foi isso, foi esse momento de expulsa, assim, de me expulsar da igreja e eu falar, acabou. A minha vivência com o neopentecostalismo foi assim, de ouvir Silas Malafaia, de subir ao púlpito como um bibelô da igreja, pregando cura gay, reversão, um exemplo de alguém que tinha aberto mão da sexualidade em prol do evangelho. Até que não deu mais. Limite, tipo assim, implodiu para explodir. E aí eu fui viver a minha vida, e eu vivi tudo. Da maneira mais louca que eu podia viver. Você tá rindo, né? E muito assim, bem louca mesmo. E aí já não dava mais para voltar para a igreja, porque eu não tive problema, eu e Deus. Não tinha problema, essa dinâmica de conflito, tô no pecado, assim, não havia. Mas meu conflito era a igreja não me aceitar. Isso me doía muito, assim. Então, no tempo que eu tive casada, assim, não no civil, né? Mas que eu tive morando junto com uma pessoa, durante 6 anos tinha aquela dor no meu coração de que eu queria estar vivendo uma espiritualidade, mas junto em comunidade. Mas isso não era possível porque eu estava vivendo uma vida para eles de pecado. Às vezes, muita gente, né, como eu também, a gente quer ir para a igreja. Ou qualquer outro lugar, não sei. Mas eu queria a igreja cristã, evangélica. E aí eu fui e falei, todas as pessoas querem ir. Então, se a pessoa não vai ou por causa de um olhar diferente, ou por causa que a pessoa só de sentar perto da outra, todo mundo já fica olhando, ou já coloca algum empecilho, ou fala que está com alguma coisa, algum espírito ruim, ou fala que a pessoa está com isso, está com aquilo, isso não é de Deus. Então, assim, não tem como a pessoa ficar. Fui por uma igreja aqui em Belo Horizonte, uma igreja neopentecostal, a Igreja Batista da Lagoinha. A questão da musicalidade me atraía muito nessa busca, né? E eu nunca tive meio termo, geralmente eu mergulho de cabeça, né? E eu mergulhei de cabeça, só que a igreja lá, ela não me aceitava na minha inteireza, né? Com a minha sexualidade. Eu tenho um relacionamento, Marcelo, já há 18 anos, né? Moro ele com a mãe dele, né? E isso para a igreja era o fim da picada. E eu queria trabalhar, né? Eu sempre fui muito de trabalhar nessas questões. Em toda a religião que eu entrava, eu não era daquele de ficar sentado. Eu gostava de estar ali trabalhando. E tudo que eu tentava fazer ali, eu era desligado. Era desligado, mas de cabeça dura eu ainda continuava indo, né? Porque eu gostava do espaço e tudo mais. E eu não enxergava uma outra possibilidade naquele momento, né? Era uma espiritualidade que eu estava vivendo e uma espiritualidade que estava me fazendo bem, mas eu não estava inteiro. Eu não escondi em momento nenhum a minha orientação sexual lá dentro e por conta disso, muito conflito. Mesmo muito conflito, quase que toda semana era um pastor sentado do lado, falando que tinha que fazer exorcismo, aquela papagaiada toda que tem nas igrejas, né? Até que a ICM aparece nesse lugar com essa possibilidade. Foi aí que eu abracei a ideia e estamos aí. Eu sempre fui sempre fui isso aqui.
Nunca mudei. Eu acho que todo mundo da comunidade sabia, por eu ser todo afeminado, sabia que eu era gay. Poxa, tem um gay ali. Mas nunca me questionaram. Até que, aos 22 anos, foi o período que o pastor chamou, porque eu estava brigando, questionando muita coisa, mas na verdade não era. Na verdade era porque já sabiam que eu era gay, nesse sentido. Mas não que eu levava homem para dentro da igreja. Eu vivia minha sexualidade uma boate, beijos e abraços com algum namoro, e pronto. Mas eu nunca me preocupei com isso, porque era tão muito natural, porque eu estava dentro de uma comunidade que eu nasci nela. Se eu tivesse ido depois de velho, teria muito problema. Por exemplo, tem gente que, como o Sandro, era católico, converteu ao cristianismo evangélico, foi para Lagoinha e tudo mais. Aí já é uma coisa conflituosa, né, você com a sua sexualidade. Mas para mim era tudo natural, porque eu nasci lá, como fosse uma coisa, era minha casa. Então não tinha muito problema de ser quem eu sou, de ser quem eu sou. Mas sabia que não podia. Esse discurso não te machucava? Nem um tiquinho, eu ignorava. Eu sempre ignorei, acho que aquilo era uma palhaçada, esse discurso. Para algumas pessoas que vivenciam essa fé, ficam torturando, não sei por como, mas tudo bem. É a estrutura que a pessoa tem. Aí eu precisava ter uma decisão, eu ouvi uma fala de uma pessoa que ela tinha um programa na TV na época, uma sexóloga, não vou falar dela não, que ela está indo. Que não vale nem falar o nome muito dela, mas ela é uma pessoa muito boa no sentido da área dela, da sexologia. Então todo mundo já sabe quem é. Então ela diz o seguinte, naquela época eu tinha 20, 22, ela dizia no programa, se você está dentro de uma religião, aquilo que vai contra tudo que você é, você não tem que estar lá para mudar ela, porque ela já existe, ela é. Não tenta mudar uma instituição, principalmente uma instituição histórica. Pula fora, eu pulei fora, aqui não é meu lugar não, eu quero ir para a vida bandida e assumir minha sexualidade, eu quero assumir quem eu sou. Talvez nem tanto, porque olha para você ver, eu fui para assumir minha sexualidade. A ICM me faz converter a minha sexualidade por integralidade. Então, hoje, por exemplo, eu não teria dificuldade, que naquela época eu teria, até antes de conhecer a comunidade metropolitana, de vestir uma roupa de mulher. Depois eu descobri que roupa é detalhe. Sair vestido de homem ou de mulher, isso pouco importa, de peruca. Né? Olhar no espelho, passar um batom, né? Eu acho isso bom. E isso é libertador. As pessoas fazem o que gostam com o seu corpo. Então antes não tinha isso, então era muito opressor. Então eu fui para a vida, viver o que eu tinha que viver, amar o que eu tinha que amar, cair o que eu tinha que cair. Mas sempre eu tive muita fé, então sempre tive muita ligação com a religião, com a fé. Tanto é que quando eu vou para esse tema, a gente vai muito com aquela nossa matriz ainda de origem. E sempre caímos na tentação de querer voltar para lá. Mas não tem como mais, porque aquilo lá é ultrapassado, aquilo já está velho, aquilo já é antigo. A contemporânea eu descobri ela através de um amigo meu, né? Foi por volta mais ou menos de 2013. Né? Ele insistia muito para mim poder ir lá, né? Conhecer a contemporânea, mas sempre eu me esquivava. Eu não queria conhecer uma igreja gay. Até então eu tinha uma imagem completamente distorcida da igreja, né? Achava que era uma igreja, vamos dizer, uma igreja pervertida, né? Que depois, nos comentários que eu escutava, eram os comentários negativos sobre a igreja. Né? Que depois do culto rolava pegação, tinha um dark room lá atrás, esse tipo de coisa assim. Isso me fazia muito não querer conhecer a igreja, porque eu tinha uma outra visão. Né? Eu tinha uma outra visão sobre igrejas evangélicas, igreja inclusiva. Né? E esse foi o meu primeiro momento assim, com a igreja. E foi assim, e quando eu fui a primeira vez, eu vi que não era nada daquilo que eu realmente achava que fosse. Né? Tudo aquilo que eu plantei na minha cabeça, que eu criei, né, não era exatamente tudo aquilo. Vi realmente que era uma igreja séria, né, uma igreja evangélica como qualquer outra, né, porém com o simples fato de aceitar qualquer tipo de pessoa que chegue lá precisando de ajuda. Bem,
eu tinha acabado de conhecer hoje quem é meu atual esposo. A gente se conheceu numa rede social própria para isso, voltado para o público homoafetivo. E aí a gente se conheceu por esse viés de sermos evangélicos. E a gente bateu um papo um pouco e daí surgiu essa questão, poxa, nós somos gays, estamos querendo ter um compromisso um com o outro, mas somos evangélicos e não temos um lugar em Belo Horizonte que nos aceita. E aí daí surgiu todo esse contato, toda essa conversa, até que ele, o Guilherme, falou que conhecia uma igreja que nos aceitava, que ficava no Rio de Janeiro, que é a Igreja Cristã Contemporânea. E aí surgiu aquela fagulha de querer conhecer um pouquinho mais, entender mais o que é isso, o que é a Igreja Cristã Contemporânea. E aí nós embarcamos num sábado à noite, há 8 anos atrás. A gente embarcou num sábado à noite, pegamos o último ônibus da Cometa, indo para o Rio de Janeiro. E aí chegamos lá no domingo de manhã e já fomos para Lapa. Eu confesso que eu cheguei lá com aquele meio com o pé atrás. Poxa, igreja, aceitar a homossexualidade, isso é pecado, isso como muito vulgarmente fala, né? Isso é do diabo, isso é do capeta, como muitas pessoas assim falam. E eu fui conhecer com essa carga. E chegando lá, foi assim, um amor à primeira vista. Eu encontrei uma igreja sólida, uma igreja séria, uma igreja que preza pela palavra de Deus, uma igreja compromissada. E a partir daí, então, nós começamos a sempre viajar para lá. Aí uma vez por mês. E de lá para cá, foram o quê? 7 anos, 8 anos que eu sou membro da Igreja Cristã Contemporânea e 7 anos que nós vamos fazer agora em março desse próximo ano, 7 anos de Igreja Cristã Contemporânea em Belo Horizonte. E foi então que aí eu terminei esse relacionamento, a gente terminou e aí eu falei, eu quero voltar para a igreja. Só que quando eu volto para a igreja, de novo a proposta, você volta, mas aí você larga a sua sexualidade, você larga quem você é. E não dava, já não dava mais, porque fazia parte realmente de mim, eu já tinha tido um encontro comigo mesma, com a minha sexualidade. E aí eu falei, só tem um jeito, é eu estudar e encontrar outras formas de resolver essa questão teológica, né, de perceber Deus, de compreender Deus. E aí eu vou para a teologia, e aí eu entro no Instituto Metodista Isabella Hendricks e começo a estudar. Isso sem igreja, professor falando na cabeça, você tem que... A vivência cristã, ela só é feita em comunidade, mas como é que eu ia para uma comunidade se eu tinha aquela tensão, eu, a minha sexualidade e a igreja que não me aceitava? E só que na teologia me abriu muitas portas, né, de possibilidades. Hermenêutica, e aí quando eu falo hermenêutica, estou falando de interpretação da Bíblia mesmo, dos textos bíblicos, né, exegese, ir por baixo do texto e de encontrar outras possibilidades. E até então que acaba o curso, eu falo, o que eu vou fazer? E eu tenho um lindo encontro com a ICM, com a Igreja da Comunidade Metropolitana. Eu tinha sido convidada pelo Isabella Hendricks para dar um curso sobre teologia feminista. E alguns membros da Metropolitana estavam nesse curso. E eles me chamam para fazer uma pregação para eles, num culto que eles chamam de ICM delas, que é um culto onde o protagonismo é das mulheres. Fui, flertei com a igreja, mas não colou, assim, porque ainda tinha na minha cabeça a ideia de que não era o que eu queria, não era uma igreja gueto. Não era pegar homossexuais e esconder entre 4 paredes. E aí acontece um evento aqui em Belo Horizonte, que eles têm um retiro nacional. E nesse retiro nacional acontece uma vez por ano, onde as ICMs se encontram.
e vai variando de cidade. E em 2015 foi em Belo Horizonte e eles me chamaram de novo para eu dar um curso. E aí eu fui com a minha namorada atual, que é a Ângela, uma companheira nessa jornada, e eu apaixonei pela ICM, porque eu vi que, apesar deles serem uma igreja que poderia ser considerada uma igreja gueto, eles não estavam presos entre quatro paredes, porque tinha uma força pulsante pelos direitos humanos que os impulsionava para fora. E isso abalou todas as minhas estruturas. E aí, a minha paixão pela ICM é tão grande que eu trago eles como objeto de minha pesquisa no doutorado. Eu fico pensando assim, não, por que ICM, né? Porque eu estou lá tem um ano, mais ou menos, que eu estou como membro efetivo. E aí, se eu paro e penso, o que é ICM para mim hoje? Já tem um tempo, então é possível fazer essa elaboração, né? E eu estava pensando, a ICM é um geolubrificante da minha teologia, porque ela permite que eu seja penetrada pelo que há de mais divino na espiritualidade. Porque ela não... E aí, para tentar entender isso melhor, quando a gente fala, por exemplo, de teologia feminista, a gente coloca a mulher como protagonista dessa teologia. Uma teologia negra, a gente coloca o negro como protagonista dessa teologia. Mas quando a gente fala de uma teologia queer, a gente coloca a sexualidade como protagonista dessa teologia. Então pode ser de um gay, de uma lésbica, mas também pode ser de um heterossexual, pode ser de um cisgênero, de uma transgênera. E aí, tanto faz, dá para todo mundo, porque a sexualidade atravessa todos os nossos corpos. E tem uma teóloga já falecida que ela é fundamental para pensar essa teologia queer na perspectiva da ICM, e que ela chama Marcela Althusheide, e que ela tem uma história também, uma de passagem na ICM, e que ela fala que a teologia queer é uma teologia sem peças íntimas, sabe? É olhar por debaixo da saia de Deus. Então isso desvela muita coisa, porque você tira, você não somente sai do armário, mas você tira a Bíblia do armário também junto com isso. Então o encontro com a ICM foi um encontro libertador mesmo, de perspectiva de uma vivência de um evangelho integral que desse conta dessa minha sexualidade pulsante. E até eu conseguir me desconstruir referente a tudo aquilo que eu estava começando a vivenciar, foi bem difícil. Foi bem difícil aceitar que eu era gay e que eu era cristão. Isso para mim era tipo... Não dava para engolir. Não dava para engolir que tinha como ser gay e cristão. Isso para mim era impossível. E pior ainda, congregar num lugar, por eu ter veio assim, uma base muito machista, eu ter que congregar com um monte de afeminadas ali, falando que estava louvando ao Senhor, e eu pensando, gente de Deus, um monte de bichona gritando aqui, orando, pensando que Deus está ouvindo e que vai atender alguma coisa aqui, que alguém que vai ser bem sucedido na vida, fazendo uma besteira dessa. Eu, assim, fiquei surpreso, assim, bem surpreso, maravilhado, na verdade, né? Porque até então eu não achava que isso poderia ocorrer, né? Até então a visão que eu tive, que a minha igreja, a primeira igreja que eu frequentei, que eu era membro, me deixou que isso não poderia existir. Então quando eu cheguei lá e vi que ali as pessoas realmente criam em Deus, que realmente buscavam um único propósito, que era adorar a Deus, servir a Ele, agradecer a Ele, eu fiquei assim... como pode dizer, em choque, né? Fiquei assim, encantado, falei assim, gente, mas como pode ocorrer uma coisa assim? Como que um gay que está condenado à morte, está condenado a ir para o inferno, né? Pode estar ali adorando a Deus, tem um altar ali para Deus. Eu fiquei realmente surpreso, fiquei maravilhado com aquilo, né? Então, assim, a minha vontade foi de estar ali naquele lugar, né? A minha vontade era de estar ali, poder falar para Deus o quanto eu amava Ele, entendeu? O quanto eu sentia falta de estar na presença dEle. Independente da minha orientação sexual, independente que eu gostar de outro homem,
né? Mas que eu sentia falta disso. Então, assim, pra mim, a sensação que eu tive foi muito boa, sabe? Foi uma sensação de paz, tipo assim, nossa, tirei um fardo das minhas costas. Nós não viemos com uma nova doutrina, apesar de que nós somos acusados, muitas vezes, de estar, digamos assim, dando uma nova interpretação para a Bíblia. Mas, na verdade, nós não estamos dando uma nova interpretação para a Bíblia. Nós estamos buscando a Bíblia na sua origem, entender lá no seu contexto, no seu início, como que foi escrito, o porquê que foram escritos, como que está lá essas palavras, e nós vamos buscar lá. Nós vamos lá no original, no texto original. Para isso, é necessário, muitas vezes, quebrar paradigmas, quebrar tradições que foram impostas, muitas vezes. Uma das tradições, por exemplo, é de que Sodoma e Gomorra foi destruída por causa da homossexualidade. E aí, nesse caso, falam até homossexualismo, colocam o ismo na conversa. E quando a gente vai estudar a Bíblia, poxa, a gente vê que não tem nada disso, que na verdade não tem nada disso, foi uma coisa que foi imposta, uma tradição. E quando se falam isso, muitas pessoas, inclusive, questionam, que isso? Ele está mentindo. Mas quando você vai buscar mais, entender mais, você entende que não é bem assim, não é dessa forma. E para isso é necessário ser trabalhado. Muitas pessoas que chegam aqui, chegam com essas tradições colocadas e engessadas, e que a gente precisa justamente assim quebrar esses paradigmas e mostrar, não, a Bíblia não fala dessa forma, a Bíblia fala outra forma totalmente diferente. Nessa tradicional eu fui muito bem recebida. Tipo assim, a minha mãe já ia lá, então assim, quando eu fui a mulher me tratou bem, o pessoal me tratou bem, né? E foi tudo muito... tive uma recepção muito boa. E eu continuei indo. Porém, na outra igreja que eu fui, essa outra, que eu saí recentemente, também fui bem recebida, porque tinha muita gente conhecida. O problema é porque eu não podia atuar na igreja. Esse que era o problema. Eu queria atuar no ministério, mas não podia, porque eu teria que mudar, né, mudar a minha condição. E assim, eu pensava assim, gente, eu conversava muito com Deus. Falei assim, Deus, o que adianta eu tirar uma roupa, cortar um cabelo, se a minha essência vai ser a mesma? Porque o que está dentro de mim não pode ser mudado, entendeu? Não tem como ser mudado. Eu sou assim, e desde criança eu tenho essa essência, né, feminina, tal, natural, bem natural. E eu resolvi mudar, então eu até conversei com uma dona lá, uma dona do ministério. Eu falei que tinha vontade de batizar, tal, passar pelas águas, né, que seria um rito, né? E aí eu fui e conversei com ela, mas aí ela falou com a minha mãe que eu não podia, porque o pastor não ia aceitar, porque eu tinha que, né, cortar o cabelo, eu tinha que vestir roupa de homem, não sei o quê. Aí eu pensei bem assim, na hora me veio esse pensamento. Eu pensei assim, engraçado, se ela pensou isso, imagina se ela foi na igreja, os pastores, os homens tudo de terno, gravata, porque dia de domingo é dia de Santa Ceia, ou pessoa veste social, e aí? Olha, para eles é homem, é a mesma coisa. Porém, assim, eles têm, né, gostam de outro homem, que é, né, homossexual e tal. E aí tem os seus companheiros. Então não muda nada, não é a roupa que vai mudar. Eles acham que a roupa é o cabelo que vai mudar alguma coisa. Então seria mesmo a essência, não adiantaria. Eu até já pensei na época que eu estava lá, eu falei assim, Senhor, se for da sua vontade, eu não sei, eu corto meu cabelo, mas eu corto mais ou menos. E muda algumas coisas, mas não adiantava. Não adiantava porque é uma essência. E aí tentei até querer mudar, mas falei assim, quer saber? Falei, não vou mudar nada não, tem como não. Aí eu pensei assim, Senhor, o dia que der, o dia que for, que a gente se encontrar, a gente conversa sobre isso. Aí o Senhor me fala se eu vou ser bem recebida, o Senhor vai dar os braços vai abrir os braços para mim ou não. A gente resolve isso aí pessoalmente. Então eu falei, continuei a minha trajetória lá nessa igreja mesmo. Nessa igreja, né, tradicional. Eu disse, eu não vou mudar por causa de ninguém. E aí eu só saí por causa desse assunto que aconteceu lá, sabe?
porque um belo dia eu estava nessa igreja e sempre a gente ouvindo a palavra, né? Sempre tinha um que pregava uma palavra. E nesse dia eu estava lá na igreja, concentrada, né? Concentrada lá, orando, pedindo ao Senhor, clamando. E aí uma moça que estava lá pregou sobre uma passagem sobre Ló, sabe? Não sei se vocês conhecem, mas sobre Ló, que falava de Sodoma e Gomorra, essas coisas assim, vocês já ouviram falar. Então, assim, eu cheguei muito alegre, muito feliz. E, assim, aí quando ela falou isso, que era por causa do homossexualismo, que estava acontecendo certas coisas no mundo, e estava passando uma novela na época. E tinha tudo a ver, né? E tinha tudo a ver com o homossexualismo. Eles estavam apresentando, sabe? Um casal lá gay, que até mesmo para quebrar a barreira. E aí ela comentou sobre a novela. Aí nesse momento eu fiquei muito frustrada. Eu fiquei triste, porque eu estava ali e ela também me conhecia, a moça. Eu falei assim, Senhor, não tem como. Eu vim aqui, eu estou tentando mudar de vida, porque né, minha vida, eu estava levando uma vida desregrada. Eu falei assim, Senhor, vim tentar mudar de vida, estou aqui tentando caminhar com o Senhor. E aí chega uma pessoa no altar, no púlpito, e prega uma coisa e fala isso. Eu vou sair daqui como? Vou sair pior do que eu entrei. Então eu pedi, né, a Deus para falar comigo, né? E aí eu entrei em oração, a gente entrou em oração. E aí veio na minha mente assim, como se fosse uma voz, falou assim, contemporânea. Eu até pensei assim, mas contemporânea é uma igreja que, assim, né, que vai gay. Eu falei assim, meu Deus, e fiquei com o pé atrás. Mas mesmo assim, eu ainda resolvi procurar. Aí procurei na internet, achei, eu já tinha ouvido falar, mas não tinha procurado ainda, que na época eu era casada. E eu procurei e achei. E aí pesquisei e achei lá na Rua Tupis. E aí quando eu cheguei lá, cheguei muito assim, com o pé atrás, pensando bem, sabe? Falei assim, ai meu Deus, será que é de Deus? Não sei, uma dúvida e tal. E fui a primeira vez, fui assim, né, como diz, preparada. Qualquer coisa, estou preparada. E aí saí de lá, bem, porque eu fiquei reparando tudo. Não como se fosse uma pessoa normal, procurando as coisas, vendo, reparando tudo. Eu fui e voltei para casa, mas eu continuei. Na outra semana, no outro domingo, eu fui de novo. Aí eu já me senti bem. E vi que tinha a presença de Deus ali naquele lugar, né, do Espírito Santo. Então, eu comecei a frequentar. Comecei a frequentar o ID, um estudo que tem, né, para conhecer a igreja, a doutrina da igreja. A igreja me ganhou de vez, a comunidade, né? Me ganhou de vez, eu acho, no momento que me deu a oportunidade de me montar. Até então eu participava de louvor, tocava teclado, cantava, fazia várias coisas assim, achava bacana, ai que legal, mas eu me via assim como um ajudante da ICM. Eu sou ajudante, eu não tenho que me fidelizar a isso daqui. Isso aqui não é totalmente... Mas a partir do momento que teve a oportunidade da gente criar um dos ministérios que hoje é bem forte na ICM, que é o Ministério Queer, e que eu tive que me posicionar e que eu falei assim, eu tô com vontade de me montar, viado. Aí, quando eu coloquei aquela roupa e parei de frente ao espelho e falei, meu Deus, é isso que eu sou. Ali, a ICM me completou, assim. Eu falei, é isso que eu preciso fazer, esse é o meu lugar na ICM, e é essa mensagem que eu quero levar. Que, independente da forma como você se vista, independente do jeito como você lide com as pessoas, se apresente para o mundo, você tem o seu valor. E ali dentro, da forma como eu me comporto, eu tenho o meu valor. Durante esse período todo, foi um período de amadurecimento da comunidade. Devido a esse valor comunidade, a gente entende que a gente tem que conviver com as diferenças, com opiniões contrárias, e nesse ambiente de conflito que a comunidade ela vai se moldando dentro do respeito, do amor. Então, algumas pessoas compreendiam isso melhor, outras pessoas queriam uma comunidade uniforme,
bem típica das igrejas tradicionais, onde todo mundo pensasse igual, tivesse uma doutrina para seguir. Esse ponto foi um ponto de conflito grande dentro da igreja, né? As opiniões diferentes, as dificuldades de diálogo. Um outro ponto de conflito foi que a igreja ela tem um viés pluralista do diálogo interreligioso, de respeito muito grande por todas as tradições de fé, e algumas pessoas que vêm principalmente de igrejas mais fundamentalistas não entendiam esse ponto e acabavam não conseguindo conviver ali com esse ponto. Então daí eu comecei aí senti vontade de batizar, me batizei também. E aí comecei a trabalhar no ministério, fui me levantada como obreira. E atualmente fui levantada também como intercessora, sabe? Da igreja. Hoje eu sou líder da intercessão. Então assim, aí vai, minha caminhada está sendo assim, né? Com Deus, a gente tenta fazer o máximo que a gente pode, o melhor da gente. Então é isso, foi assim que eu conheci. E nessa igreja que eu frequentava, eu ainda vou até hoje. De vez em quando, sabe? À tarde. Mas é muito bom, eu gosto muito de ir lá. Se não fosse isso, essa divisão, sabe? De a gente poder cultuar a Deus sem nenhum preconceito, sem nenhuma separação, sem nenhuma... Como diz a palavra do Senhor, fala que Ele não desfaz de ninguém, Ele não... É uma palavra certa que eu esqueci. Ele não Ele não separa ninguém. Então, assim, quem separa realmente é o homem. O homem, às vezes, é que dá um de juiz de Deus. Então, assim, ele que separa as pessoas. Aí, de vez em quando, eu vou lá e continuo nessa igreja. E assim, gosto muito, adoro ir, sabe? Hoje eu tenho um outro tipo de vida. O pastor foi a mesma coisa. Né? Ele me acolheu, a gente conversou muito, ele me orientou muito, né? Durante esse período todo de transição, de aceitação. Né? E assim, foi uma conversa muito boa, porque eu vi ali que ele tinha um cuidado que eu não via mais. Desde quando eu assumi a minha orientação, eu não vi mais aquele cuidado, aquela preocupação realmente comigo. E foi isso que ele realmente demonstrou. Ele falou, aqui você vai ter um lugar onde você possa vir, buscar a Deus, agradecer, sentir a presença dele. Essas coisas é entre você e Deus. Deus que vai falar, Deus que vai agir para você parar com vício, parar com o que for. Nós aqui não temos que interferir em nada. Né? Nosso papel aqui não é esse. Então, assim, dessa forma eu me senti muito acolhido. Né? Eu falei assim, gente, nossa, é esse o lugar que eu quero estar. É esse o lugar que eu quero estar, onde me aceita do jeito que eu sou. Né? Eu não preciso me esconder de nada. Né? Isso para mim foi muito gratificante. E eu precisava encontrar Deus, que ainda não tinha encontrado. E aí o Sandro me mandou uma vez, nem sabia, nós não tínhamos nem conversado sobre isso, um depoimento de um reverendo, não da ICM, evangélico, que ele passou por um conflito que ele não acreditava mais em Deus. Onde está esse Deus? E ele procurou um líder dele, espiritual, um pastor, para perguntar. Eu não creio mais em Deus, se Deus não existe. Do mesmo jeito que eu reformulei a questão de Deus para mim. Aí ele diz, realmente esse Deus não existe, ele morreu para você. E eu falei, morreu mesmo. Eu pulei de alegria. Na hora que falou para ele, morreu para mim. Morreu. Porque esse Deus místico, lá em cima, ele não existe, não. Para algumas pessoas, a maioria da massa pode até crer nele. Esse Deus não existe mais, ele morreu. Agora você vai experimentar, falou para ele, você vai experimentar o verdadeiro Deus humanizado. E o verdadeiro Deus humanizado é o Deus que está nas relações. Ele se revela nas relações. Então, a partir do momento que eu me relaciono, eu tenho a sensação que eu estou comungando com Deus. Na verdade, eu tenho comigo, quando se trata de religião, que Deus é eu, é você, é ela, é ele.
Deus é a soma de todos. Não existe aquele Deus para mim que é o Deus que está no céu. É um Deus que está lá, que ele é justo, que ele é amoroso, que ele vai... Deus vai fazer chover, Deus vai fazer... Não, gente, eu acho que não é por aí. Eu acredito no Deus ecumênico, o Deus nas pessoas. Por isso, quando eu te falei da ICM no todo, nas pessoas, é porque eu acredito que Deus está nas pessoas. Eu acredito que a centelha de Deus está em cada um. A gente sempre tentou uma aproximação do movimento social. Mas acho que quando a gente chega com essa ideia, nós somos uma igreja, devido à própria história que a igreja fez contra as pessoas LGBTs, isso criava um certo receio em relação ao que a gente queria. Muitas vezes o pessoal do movimento achava que a gente estava ali para fazer proselitismo, para salvar almas, e isso não é a proposta da ICM, nem nunca foi. E a gente foi se aproximando com o serviço. Então a gente se propôs, a nossa principal aproximação foi com celos, a ajudar com o serviço. A gente quer ajudar trabalhando. Então a gente entrou junto com eles para ajudar na organização da parada LGBT, que a gente já vem há acho que 4 anos fazendo esse trabalho junto com eles, e também com a marcha da LGBTfobia, fazendo algumas performances, acreditando que a arte é um instrumento de transformação. E por ser um instrumento de transformação, ela é algo sagrado também. Então, algumas pessoas da comunidade, atores, pessoas que cantam, desenvolveram algumas performances para questionar a questão da transfobia, da LGBTfobia, e a gente fez algumas intervenções dentro da marcha. Então, a aproximação com o movimento, ela tá nesse lugar de estar ali junto, de estar discutindo. A ICM, eu não vejo a ICM como um lugar de reclusão. Das pessoas entrarem, ajoelharem, clamarem a Deus, desculpa por isso, eu não queria ser assim. Não, até porque isso não é do nosso contexto. A ICM também não é um lugar de você ir se esconder. A sociedade não me aceita, então eu vou para dentro da ICM, porque lá todo mundo me aceita, eu vou ficar quietinho. Não, não é isso. A ICM, ela nada mais é do que como se fosse uma faculdade. Uma faculdade para você entender quem é você, quem é a sociedade, o que é a Bíblia, o que é o Evangelho verdadeiro, o que é o amor e como lidar com isso para fora. A ICM, ela nos prepara para ser pulso firme lá fora, para poder ir para militância, para poder chegar na cara de um fundamentalista e falar assim, você não é melhor do que eu. Não é porque eu vou entre 4 paredes com um homem e você com uma mulher, que o fato de eu estar com um homem me torna menor do que você. Tirando esse viés espiritual, falando assim, questão de dignidade da pessoa humana, a igreja ela tem um papel auxiliar muito grande nisso. Alguns vêm e trazem teorias filosóficas, a igreja é o pobre do povo, mas assim, não. De fato, nós temos muitas pessoas que transcenderam essa dignidade, que saíram de um ponto em que eram marginalizadas e estão indo para um ponto em que são aceitas, em que podem viver a sua condição de cabeça erguida. Eu me identifico com um lugar, eu sou aceito em um lugar, eu sou importante em um local, e muitos dos nossos membros têm essa dignidade restabelecida, porque tem muitos que são são mandados embora, escorraçados das suas casas, e chegam aqui, não, você é especial, você tem sim um lugar, sim, tem um aceite no nosso meio e no coração de Deus. Às vezes a gente vê até alguns olhinhos brilharem quando nós falamos dessa maneira. Isso traz para a vida da pessoa um diferencial enorme. Ele vai se tornar uma própria vida lá fora, na sociedade, diferente, vai ter uma outra realidade, porque quando você escuta que você não presta, que você não serve para nada, de todos os lugares, isso faz com que você, inclusive, se sinta o rejeitado, e isso pode provocar até um suicídio, como a gente tem, infelizmente, nesse meio evangélico, gays que se suicidam. Eu já presenciei, infelizmente,
é uma coisa que eu não tenho prazer de falar, mas nós temos gays evangélicos que se suicidam porque as suas igrejas não o aceitam. Que na verdade, assim, a gente vem e fala, não, você pode viver. Jesus deu a vida para você, para que você tenha vida, e você como gay, você pode ter essa vida e você aceita. E isso traz uma dignidade. Isso olhando pelo papel social. Então o papel social da igreja faz isso. Aqui nós temos uma grande oportunidade de experimentar a fé de uma maneira genuína. Jesus, de maneira nenhuma, deixou de estender a mão para a pessoa que for. E Jesus sempre foi assim, na verdade, Jesus sempre trouxe tolerância, sempre trouxe essa questão de compreender o próximo, essa questão de sentar na roda, ouvir. Jesus ouvia, Jesus estava com pecadores, Jesus estava com pessoas pobres, Jesus acolheu os inacolhidos da época. E eu falo que a igreja cristã contemporânea hoje vive o ministério de Jesus verdadeiramente, porque nós acolhemos dentro da igreja cristã contemporânea as pessoas que são recusadas em outros lugares. E é uma oportunidade única. Eu não falo que a igreja é uma igreja gay. Nós somos uma igreja de maioria homoafetivos. Por quê? Logicamente porque não são aceitos em nenhum outros lugares. Mas nós temos heterossexuais dentro da igreja. Eu, por exemplo, fiz um casamento heterossexual. E é até engraçado falar sobre isso. Por que eu fiz um casamento heterossexual? Porque os noivos, quando me procuraram, falaram, olha, nós queremos entrar na igreja e queremos que a nossa família entre na igreja junto com a gente. E o rapaz, o noivo, ele era adotado por uma família, por um casal homossexual. E todas as igrejas tradicionais recusaram fazer o casamento deles. Eles eram evangélicos. A própria igreja que eles frequentam recusou fazer o casamento deles porque não permitiu que os pais dele entrassem. Olha que terrível isso, que coisa maluca. Nós viemos trazer justamente essa visão da tolerância de Jesus Cristo. Eu falo e assumo pela Bíblia, Jesus Cristo estaria no casamento deles. Olha, o que me atrai muito na ICM é essa possibilidade de viver o sagrado na vida. Nada disso de buscá-lo, apesar de que é importante também entender Deus como que está num lugar para além daqui, mas essa possibilidade de trabalhar no convívio mesmo, com a diferença, no conflito, esse exercício de tentar enxergar Deus nesse dia a dia, no abraço, nas dificuldades, de estar ali caminhando junto com a comunidade, né? Então, acho que a principal característica da ICM, você até tinha perguntado para onde que eu acho que a ICM vai, né? Eu acho que cada dia mais esse modo de pensar, de sacralizar a vida, é o caminho que ela vai tomar, né? De transcender a partir das relações do dia a dia, né? Pra me abraçar, pra me dizer que eu sou dele e ele é meu. Saltando sobre os montes, ele vem,